Olá, sou o Adalberto, sou supervisor de ensino na rede municipal de Cotia, sou professor de língua portuguesa no Colégio Siddhartha e estou aqui hoje para fazer a mediação dessa conversa Educação Digital para Além da Proibição, um tema que permeia a educação já há muito tempo e que agora, né, com a aprovação dessa lei da proibição do uso de celular nas escolas volta, né, emerge como um debate bastante importante no âmbito da internet e das novas tecnologias na escola. Para fazer essa conversa, vou apresentar a Camila, vai estar com a gente a Camila e a Cibele. Então, vou falar um pouquinho quem são elas, né? A Camila, ela é bacharel e licenciada em letras pela Universidade de São Paulo. Ela é mestre em literatura e livros para crianças e jovens pela Universidade Autônoma de Barcelona. É mestre e doutoranda em linguística aplicada pela Universidade Estadual de Campinas. Sua pesquisa de mestrado se concentrou em multiletramentos, educação linguística e narrativa transmídia. Atualmente atua como coordenadora pedagógica de língua portuguesa no Colégio Siddhartha, onde coordena a área de ciências das linguagens e atua como formadora de professores, com foco em alfabetização, letramento, multiletramentos e tecnologias digitais. Seja bem-vinda, Camila. Oi, Adalberto, tudo bem? Muito obrigada. Tudo bem. Estará com a gente também Cibele Lopresti. Cibele é doutora em letras pela Universidade de São Paulo, mestre em literatura e crítica literária pela PUC de São Paulo, tem vasta experiência, com mais de 30 anos como professora de língua portuguesa e literatura no ensino básico, atua em formação de professores, assessoria pedagógica e mediação de clubes de leitura, além de ser autora de livros didáticos e literatura infantil. Dentre seus livros, destaco O Canto das Musas, um livro que trabalha com poemas e a poesia dos poemas de maneira a explorar a multimodalidade, que vai permear, né, parte da nossa conversa, trazendo aqui, talvez, né, algumas alternativas, soluções para a gente lidar com a tecnologia e a multimodalidade no âmbito da escola. Seja bem-vinda, Cibele. Obrigada, muito obrigada pelo convite e estou feliz por estar aqui com vocês conversando sobre um tema tão importante nesse momento. Obrigada. Legal. Quero agradecer a Companhia na Educação, o Núcleo Educacional da Companhia das Letras, por proporcionar esse momento para a gente fazer essa conversa tão importante, que surge, né, agora, né, com um destaque no âmbito desse projeto de lei 4.932, recentemente sancionado, e eu quero pegar esse projeto e começar a discutir um pouquinho a partir dele, porque quando esse projeto é aprovado, né, começa a circular, enfim, durante todas as notícias sobre essa aprovação, uma fala que diz que esse projeto, né, busca, dentre várias medidas para melhorar, enfim, a concentração, a saúde mental dos alunos na escola, tem uma fala que vem junto que diz assim, que busca o reconhecimento do trabalho de todas as pessoas sérias que cuidam da educação. Então, eu começo pegando essa parte. A minha pergunta é, será que proibir o uso do celular reconhece, de fato, o trabalho de quem cuida da educação? Será que resolve os problemas que a gente enfrenta nesse mundo conectado? Ou será que, de repente, está mascarando, ou, enfim, ou é uma tentativa de solucionar problemas mais profundos? Eu vou começar, dá licença, né, Cibele?
Acho muito importante a sua colocação. Então, o projeto virou lei, né? A lei agora é a 15.100, de 25, foi sancionada dia 13. Acho que tem muitas escolas já preocupadas, tanto particulares como públicas, instituições formais e não formais também de ensino, preocupadas com essa discussão, Adalberto. E temos, né, duas observações em relação à lei sobre a questão da proibição do uso, primeiro de tudo para falar. A primeira questão pedagógica, então, para qualquer fins pedagógicos, o uso é liberado, mas a gente também vai poder discutir um pouco isso. E a outra é uma questão de saúde, enfim, de algumas crianças e adolescentes com necessidades específicas de aprendizagem, que precisam, né, de algum apoio desse dispositivo, seja por uma questão de aplicativo, enfim, né? Então tem essas duas restrições. Mas a sua colocação ela é um pouco mais ampla e ela está dentro do âmbito da própria educação digital. Acredito que grande parte dos alunos que levam celulares para a escola realmente tinham um acesso que ele não era pedagógico, né? E muitas vezes não existe nenhuma proposta intencional, sistematizada, pedagógica para a educação digital. A BNCC de língua portuguesa contempla muitas habilidades da educação digital, tem relação com gêneros que são do digital, mas também são poucas as iniciativas que a gente vê, que a gente conhece, que são compartilhadas, que realmente tem um trabalho que não seja um trabalho de estrutura de gênero textual, mas sim que envolva a cidadania digital, letramento digital, né, um conhecimento tanto técnico-funcional daqueles aplicativos, daquelas redes, mas também criterioso, né, assim, uma questão de desenvolvimento crítico, de uso e de participação, ou mesmo de criação de sentidos. Eu acho que é nisso que o documento da base tinha como intenção propor, muito pouco também é discutido de como se pode fazer, e o celular, ainda hoje, eu vou falar um pouco, às vezes, dos anos iniciais, mas isso serve para os adolescentes também. Ele funciona como um espaço de entretenimento, no caso dos mais novos, essa chupeta digital, que a gente chama, né? E no caso dos adolescentes, é o meio onde eles se relacionam. Então, existe um delay muito grande, há anos que a gente tem discutido a questão do uso de tecnologias digitais na escola, mas ainda fica muito aquém do que acontece fora dos muros da escola. E a gente estava começando a trazer o fora dos mundos da escola, a parte menos, né, interessante, para dentro dos muros, não a parte mais interessante. A gente não estava trazendo coisas que eles produzem, conteúdos, produções que são feitas nesses espaços, né, como, sei lá, remixagens de música, vídeos. A gente não estava trazendo isso para discutir, para analisar dentro da escola. Eles estavam trazendo o dispositivo com outra finalidade, né, com essa finalidade de ser realmente quase uma parceria que o adolescente às vezes tem com o próprio dispositivo, um suporte, muitas vezes, né, para esse âmbito escolar. E aí, realmente, a qualidade das relações, da atenção, ela tem mudado, a gente tem visto e nós temos estudado, né, Cibele, muito sobre essas relações que foram se estabelecendo e foram diminuindo. Então, eu acho que hoje a gente vai falar um pouco mais, né, a respeito da perspectiva de leitura plataformizada, leitura mais completa e profunda, essa discussão, até porque a gente está falando, né, de livros, mas não podemos nos esquecer que muda, é uma outra mentalidade que a gente tem dentro do meio digital, né, da cultura digital e dos recursos digitais. Então, essa lei que ela regulamenta esse uso. Eu acredito que a gente tem que, primeiro de tudo, entender que é uma regulamentação do dispositivo. Não tem nada a ver com o que a gente pode propor pedagogicamente na escola. E também não isenta a escola de uma educação digital, mas de uma educação digital já compreendida, discutida e intencional, né? E aí a gente pode discutir quais são os pontos de educação digital que a gente quer tratar com eles e entre nós também, professores, educadores, porque a gente precisa também discutir isso. Nós somos
usuários, né? Vou usar esse termo que eu não gosto muito, mas nós somos usuários, né? Tem essa relação desse termo na linguística aplicada, né? A gente pensa em vários contextos do que é o usuário, e é um termo adequado hoje em dia para o que as tecnologias digitais têm gerado na gente. Acho que vai muito por esse âmbito dessa questão de proibição, voltar a ter a atenção neste espaço, nessas relações e em outras propostas, não é isentar a escola de uma educação digital. Eu gostaria de dizer algo a partir do que Camila falou. Por que é que nós pensamos nessa conversa, né? Porque a partir da lei, né, quando a lei veio a público, a discussão na mídia ficou muito em torno da proibição, da palavra proibição. E nós ficamos um pouco ressentidas, dizia-se assim, para usos pedagógicos, mas o que é isso, afinal? Eu acho que é essa discussão que nós temos uma obrigação mesmo, temos esse compromisso, já que estamos estudando isso, né, já que estamos na sala de aula, nós temos esse compromisso. Afinal, de que se trata quando a gente fala para além do uso, para usos pedagógicos? O que é o uso pedagógico, afinal? O que se faz? Porque, via de regra, numa leitura superficial, a gente vai pensar, o estudante ele vai buscar uma informação, o estudante vai fazer uma pesquisa, mas é muito mais que isso. Isso é só um começo. Abrir a tela e fazer uma busca é só o começo para ele realmente se apropriar de uma leitura mais aprofundada, de níveis de leitura que não é só buscar uma informação. Então, acho que é uma discussão muito relevante e necessária. E mesmo a busca de informação que a Sibeli está sugerindo, ela é algo a ser aprendido, porque tem um conhecimento que tem que ter técnico e funcional, de onde se faz buscas, ético, porque quais são as fontes confiáveis de informação que nós temos nas mídias digitais. Por exemplo, hoje, a maioria dos adolescentes faz pesquisa no TikTok, né, em redes sociais. E nós fazemos na questão digital em sites de busca. E nós já temos um trabalho, conhecimentos de quais são aqueles sites, né, deveríamos ter pelo menos, mais confiáveis, onde que nós vamos procurar essas informações. Mas mesmo nós, muitas vezes, já compartilhamos notícias que nós não verificamos. Não estou falando fake news agora, estou falando de notícias que nós não verificamos se a data estava correta, se era aquele link mesmo. Então, já aconteceu. Então, isso é algo que tem que ser ensinado. Eles não sabem, não é porque eles... muita gente usa o termo nativo digital, a gente já não usa mais esse termo, porque eles têm o digital desde que nascem, mas eles não são... eles não nascem com competências e habilidades intrínsecas de exploração, de participação e de produção. Eles estão com acesso a um designer que é muito intuitivo. Então, eles sabem usar, muitas vezes, a parte técnica e funcional. Mas eles não... Tem que ser desenvolvidas habilidades críticas, tem que ser desenvolvida a habilidade de seleção, curadoria. Então, essas discussões é que vão entrar no que a Sibeli falou. É aí que a gente quer. Tá, vamos usar para que fins pedagógicos? E quem toma conta disso? Que também é outra discussão muito legal, porque está na BNCC de língua portuguesa, mas é que nem ler e escrever, não é um compromisso só de língua portuguesa, né? Então, acho que é uma discussão muito ampla, mas que a gente vai tentar dar conta de uma parte aqui, Adalberto. Camila e Sibeli, muito bom ouvi-las, né? A gente começa a pensar e construir mais muitas perguntas, e assim, a Sibeli traz, né, essa questão de o que é esse uso pedagógico, né? Tem essa palavra, mas o que de fato é. Camila, você dentre todas as coisas que você disse, eu quero destacar um ponto que você falou sobre o letramento digital, né? E como isso é colocado na BNCC, e tudo isso que vocês foram trazendo abre diversos paradoxos, né? São inúmeros paradoxos, porque a gente tem, de um lado, a necessidade da escola ensinar esse uso pedagógico, do outro, a necessidade de se definir o que de fato é esse uso pedagógico. A gente tem, de um lado, a ideia de que
né, esse discurso de que são nativos digitais e os alunos já sabem usar. Do outro lado, a gente tem a necessidade da escola ensinar um uso produtivo, um uso autônomo, um uso, enfim, que traga habilidades e competências boas e, enfim, de aprendizagem com o uso dessas tecnologias. A gente tem um outro paradoxo, que é uma fala que existe, né, que permeia quando a gente fala de uso de tecnologias, que evidentemente, quando a gente fala de mídia, enfim, de rede social, a gente está falando de leitura, a gente está falando ali de texto circulando de maneira rápida e, enfim, massiva por todos os lados, e a gente tem uma fala de que nunca se leu tanto, né? Os nossos alunos leem muito, porque eles estão o tempo todo lendo esses textos que circulam nos celulares. Aí abre mais um paradoxo, eu quero puxar para esse assunto, que quando a gente pega, né, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, uma pesquisa que mede os hábitos de leitura e o perfil dos leitores, é uma pesquisa já realizada desde 2007, então que traz dados bastante consistentes para a gente sobre qual é o perfil desse leitor brasileiro. A gente, nos últimos resultados, os dados são, no mínimo, preocupantes, né? Que a gente tem algumas coisas que eu quero destacar aqui. Então, a gente tem um declínio, né, uma perda muito grande de leitores. O Brasil, nos últimos 4 anos, perdeu 6,7 milhões de leitores, uma vez que apenas 47% da população se considera leitora. Também é pela primeira vez que esse número de não leitores é maior do que o número de pessoas que se consideram leitores. A gente tem um dado também importante, a quantidade de livros inteiros lidos de apenas 27% na população. E, dentre esses livros, a literatura faz parte de apenas 25%. Que também é algo importante, quando a gente pensa no papel da literatura e no quanto ela traz a literatura na escola, quanto ela traz de habilidades para esse aluno. E também a gente tem uma queda na média de leitura, apenas 0,82 livros inteiros lidos por pessoa. Dentre as barreiras apresentadas, uma delas citada é justamente a falta de tempo, uso excessivo de internet, aplicativos de mensagem. Outra fala citada é a compreensão leitora, que 36% da população diz que tem dificuldade de compreender. Outro problema, o acesso aos livros. 34% da população nunca comprou um livro. Quando a gente pensa nos influenciadores, né, quem são aqueles que influenciam as pessoas a comprar um livro ou a ler, a gente tem, em primeiro lugar, as mães e os professores, embora tenha ocorrido uma queda na influência dos professores. Em 2019, era 11%, e agora, em 2024, 8%. A gente tem os líderes religiosos, numa crescente, como influenciadores das leituras, e também os influenciadores digitais. Então, a gente vê que a internet vai permeando esses dados, né, tanto como um impeditivo, tomando tempo, quanto também, por outro lado, trazendo os influenciadores digitais. Enfim, a gente tem dados assim que são muito reveladores. E no meio disso tudo, quando a gente pensa na influência do professor, tem também a informação sobre a queda da leitura feita na escola. Apenas 19% associam a escola como espaço de leitura, e é uma queda drástica, porque em 2007 esse número era 35%. Então a gente vê aí a escola no centro disso tudo,
E agora eu quero trazer uma reflexão, né? Se a gente tem, por um lado, a ideia de que nunca se leu tanto, que o acesso à informação nunca foi tão grande, e do outro, quando a gente tem uma pesquisa como essa, que mostra essas quedas e coloca também a escola em queda nesse papel como formadora de leitores, a minha pergunta é: o que significa ser leitor, então? O que é ser leitor? Se a gente, nesse paradoxo, o que é ser um leitor? Eu consigo muito falar o que é um leitor digital, talvez, porque eu acho que a Cibele tem muito mais né, bagagem para falar de leitores do que eu até. Mas o leitor digital, ele é esse leitor plataformizado, né? A gente fala isso, né? Tem essa fala recorrente, nunca leram tanto, nunca tiveram tanto acesso à informação, mas a gente não está observando qual é a qualidade dessa leitura, ou qual é a quantidade mesmo dessa leitura, tá? Quantidade e qualidade, acho que a gente tem que discutir. Então, a primeira coisa que a gente tem que, né, o primeiro aspecto que a gente tem que deixar bem claro que quando o Retratos fala de leitores, né, de leitura, ele está falando de livros, né? De livros, inclusive ele fala de livros digitais e de livros impressos. Mas ele não está falando dessa leitura fragmentada, dessa leitura plataformizada. O que é isso quando a gente chama de leitura plataformizada? Muito provavelmente vocês começaram numa rede social já lendo uma matéria e aí ela faz o hiperlink para outro lugar. Você vai para este outro lugar, você pode até ler, né, o conteúdo, o texto desse hiperlink, mas você vai começando a se perder. Porque é isso que as plataformas fazem. Elas têm hiperlinks e a gente não está sabendo ler hiperlinks. Isso daí é algo a ser aprendido, a ser desenvolvido e a ser produzido, né? Inclusive a ser ensinado para os alunos. Então, essa leitura plataformizada, ela é quebrada, ela não tem profundidade, ela é muito superficial, fora que, por todos os outros distratores que tem nessas interfaces, nas plataformas, nas redes sociais, você perde a noção do que você estava lendo. Então, eu comecei lendo ou pesquisando o que é eletromagnetismo, terminei num vídeo de gatinho. Né? Isso tem uma relação em como estão estruturados e como estão desenhados esses algoritmos e para onde as redes e as plataformas querem que eu olhe, observe, fora o tanto de propagandas que aparecem nesse meio tempo dessa leitura. Se nós estivéssemos fazendo uma leitura num livro impresso, ou mesmo num livro digital, que nem nós vamos ver o caso do e-book, né, do Canto das Musas, isso não aconteceria, porque eu tenho um foco muito importante, um foco muito maior naquele lugar que eu estou lendo. Legal, Camila, você traz essa questão, né, da leitura fragmentada, né, enfim, que é permitida pela tecnologia, né, pela maneira como a tecnologia se dá, e a necessidade da escola trabalhar com isso, da escola lidar com isso e explorar isso dentro das habilidades que a leitura pode proporcionar. Lá na pesquisa, né, a gente tem dados sobre como esse leitor está realizando a sua leitura. Você citou também que ele está lendo e-books, enfim, né, lendo em outras plataformas. A gente tem muitos leitores lendo conteúdos literários, então, fora do livro, né, nas redes sociais, enfim, em outras plataformas. Então, eu faço minha pergunta agora para a Cibele, pensando nisso, né? Como a gente pode fortalecer todas essas questões das competências leitoras e no meio disso tudo a gente ter leitores de fato, né? A escola formar leitores de fato competentes. Esse é um desafio grande agora, né? Porque eu queria começar a minha fala retomando algo que a Camila disse que eu achei tão interessante sobre a compreensão. Como é que se dá esse processo de compreensão leitora quando eu estou fazendo uma leitura plataformizada, que eu vou pulando de galho em galho,
E eu vou me perdendo e eu perco o referente. Eu esqueço o que eu comecei a pesquisar, o que eu comecei a ler, e depois eu não sei mais. E eu queria amarrar essa ideia com a ideia do tempo que a gente se dedica para a leitura. A leitura plataformizada nos leva, de algum jeito, distraidamente, a gente vai pulando, né? E a gente não dedica um tempo físico mesmo, para ler um texto do começo ao fim. Eu perco a paciência. Um leitor iniciante, um leitor que não tem uma devida orientação, onde ele está... Eu estou pensando na leitura dentro da escola, tá? Agora, por enquanto, eu estou dentro da escola. E aí a gente vai vendo esse estudante ao longo do processo ficando com cada vez menos paciência para ler um texto do começo ao fim. Então, nos anos iniciais, ele tem ali a professora que faz uma leitura compartilhada, que dedica um tempo didático para a leitura. Então, o menino é obrigado, a menina, o menino, eles são obrigados a ficar ali lendo, porque não tem outro espaço. A professora obrigou, está lá, seja no pátio, independente da disposição das mesas, cadeiras, tem aquele tempo dedicado para isso. Conforme o tempo vai passando, as séries vão avançando, os professores vão economizando no tempo de leitura, o que acaba confirmando essa ação de ficar pulando de texto em texto. E aí, quando numa rede social ele passa a ler somente em rede social, ele não lê tudo, ele lê fragmentos de texto. E aí, ele perde... do ponto de vista da formação do leitor, ele não aprende a amarrar informações, a estabelecer relações, a aprofundar o sentido de algo que foi dito aqui, mas depois vai ser retomado lá. Então, ele fica num plano muito... O leitor, ele fica num plano muito superficial. O leitor, a leitora. Então, é preciso, antes de mais nada, pensar que seja numa plataforma, seja um audiolivro, seja um e-book, seja um livro de papel, é preciso que o leitor esteja disponível durante um certo tempo para ler. Porque se ele não tiver o tempo, ele não vai aprofundar a sua leitura. E isso a gente está falando em narrativa. Imagina na leitura de poesia. Ele lê 1 ou 2 versos, plá, plá, plá. Ele não se aprende, não se ensina, na verdade, né? Muitas escolas têm abandonado o hábito de ensinar que a leitura demanda tempo. Então, é preciso que, nesse planejamento escolar, ou um leitor mesmo fora da escola, que ele tenha paciência para ler do começo ao fim um texto na sua integralidade. E aí, partir para outras referências, o texto citou isso, ele citou um quadro, ele citou outro autor. Aí sim, estabelecer relações de sentido. Não ficar pulando como se fosse um passarinho que está pulando de um galho para o outro, buscando o seu alimento, né? E o passarinho é maravilhoso, mas o leitor precisa se dedicar mais tempo para saber o que é que tem a ver um galho com o outro. Cibele, eu acho que eles perguntam muito, desde pequenos, para que aprender a fazer isso. E aí, quando a gente começa a explicar que esse comportamento leitor não é só uma questão de aprender a língua, não tem a ver com isso, mas tem a ver tanto com o desenvolvimento afetivo, motor, cerebral, né, todo cognitivo. Isso é importante eles entenderem, a gente saber, a gente conseguir comunicar isso para eles. Porque à medida que você para de ter uma atenção, uma memória de trabalho, o que é lembrar do capítulo que eu parei, o que aconteceu naquela história, quando eu paro de estabelecer relações, paro de fazer conexões, eu não tenho uma profundidade de leitura para poder me colocar no lugar daquela personagem, daquele outro mundo, imaginar este outro mundo, eu vou perdendo tanto questões afetivas mesmo, emocionais, né, de empatia, de compassividade, como também eu vou deixando de fazer sinapses, eu vou deixando de estabelecer ligações cerebrais que vão me ajudar a entender, a ter memória, né? Tem um estudo que fala que a memória longa, por conta dessa não leitura, dessa leitura mais superficial, ela tem diminuído 50% da memória dos adolescentes nessas últimas décadas, por conta dessa leitura
mais rasa. Não é nem a leitura digital, a gente está falando agora, Adalberto, de uma leitura superficial mesmo, sem discussão. E é uma coisa que a gente fala independente do digital ou não também, né, Sibeli? A gente vem fazendo um trabalho na educação, no Fundi 1, não estou falando que é perfeito, mas nos anos iniciais, em que você está lá com o aluno, discutindo, conversando, trazendo, né, essas referências de mundo, ajudando eles a estabelecer conexão. Esse tempo que a Sibeli falou, que vai diminuindo, você também vai atribuindo ao aluno lá na casa dele ler, fazer essa leitura sozinho. E depois ele tem que responder questões. Ele não tem que discutir, ele não vai trocar, ele não vai tentar entender o que o outro entendeu. Não tem mais tempo pedagógico. E sabe o que a gente está usando o tempo? A gente não está usando o tempo para coisas que são realmente importantes, né? Eu vou falar agora do tempo fora da escola um pouquinho, para a gente entender isso. Por que os professores também estão deixando de ser influenciadores de livros? Se vocês pegarem suas redes sociais, existe uma ferramenta de quanto tempo eu gastei no dia de hoje nesta rede. E você acompanhar, com certeza, pelo menos 1 hora, você poderia ter dedicado fazendo uma leitura, fazendo um estudo, fazendo outra coisa que talvez nem tivesse relação com isso, não tem que ter relação com o trabalho, né? Então, esses hábitos que muitas vezes não são só para prazer, mas são também para uma dedicação que as crianças têm que entender, os adolescentes têm que entender que a leitura também tem a fruição, mas também tem uma questão de dedicação, né, de conhecer novos gêneros, de ampliar novas histórias, né, muitas vezes se arriscando até ler coisas que a gente não entende muito bem, mas discutindo a gente pode entender, e acaba dedicando esse tempo a uma ação muito mais rápida de ir passando telas e de fazendo rolagens. E aí a gente entra um pouquinho também naquilo, vou puxar de volta, tá, Adalberto? O gancho do letramento digital e dos multiletramentos, da multimodalidade, porque no livro impresso, no livro digital, até no audiolivro, nós temos uma modalidade só, uma linguagem só que a gente está se focando. Lógico, nós temos livros na educação infantil, no fundamental, que tem bastante imagem, ele já tem 2 modalidades, né? A narrativa visual e a narrativa do texto escrito, juntas, integrando, né, proporcionando essa multimodalidade desse livro. Mas nas redes sociais, nós temos muitas outras linguagens, todas elas juntas, inclusive práticas que são de multiletramentos, né? Que são prática que tem a ver com a multimodalidade. Então, são vídeos junto com texto escrito de post, tem a ver com o meme que se relaciona com o hiperlink. Então, essa gama de diferentes textos que tem muitas possibilidades e a gente tem que conhecer, né? A gente tem que saber como se lê, que tem essa coisa mais oblíqua, né, da leitura e plataformizada, mas também quais são as potencialidades e quais são as necessidades vou dar um passo atrás e vou ser crítico. Como que eu produziria um texto assim? Como que eu andaria por esse lugar? Então, eu acho que as tecnologias digitais trouxeram mais possibilidades de práticas multiletradas que envolvem diversas linguagens e diversas culturas. Então, nós não temos só o cânone, né, nessas práticas, nós temos também outras culturas que não estão presentes muitas vezes na escola, que encanta muito, e a gente acaba ficando aqui, só que também tem que fazer parte de uma educação. Porque não é porque eu estou vendo uma imagem que eu consigo ler essa imagem. Então, da mesma forma que os alunos estão tendo dificuldade, que nem a Sibeli falou, nessa interpretação desse texto, por falta de profundidade de leitura, a gente também tem um leitor que é multimodal, que também não está sendo tão desenvolvido, as habilidades estão muito na intuição e muito no cotidiano, né? Mais do que na intencionalidade pedagógica de como que eu realmente leio um audiovisual. Eu vou falar leitura porque daí a gente faz essa relação e uma parte da teoria me permite chamar de leitura. Mas como que eu faço a leitura desse audiovisual em relação a um post, em relação ao livro que eu estou lendo? Qual que é a relação que eu estabeleço? Então, isso falta muito da gente ter consciência de que não existem muitas propostas intencionais para promover isso, né? Então, por isso que a gente tem citado também o Canto das Musas como e-book, que nem o Adalberto e a Sibeli falaram, porque lá tem
uma relação entre o livro impresso, que foi digitalizado, ele não é digitalizado, né? Ele se tornou digital, a gente tem ele em HTML, embebido com outros recursos e hiperlinks. Então, eu ouço uma música que está lá, de uma relação com um poema, eu vou para o glossário, né? Então, eu volto. Então, essa leitura plataformizada que a gente está falando, ela tem propostas muito boas, intencionais, pensadas para que elas possam acontecer, mas que também contem com a ajuda de um educador, para uma leitura mais aprofundada. Então, eu acho que a gente pode falar, acho que talvez, Sibeli, dessas práticas, dessas boas práticas que a gente também tem para essa formação desse leitor, que ao mesmo tempo tem profundidade e consegue estabelecer essas relações, e promover uma leitura mais digital, com integradas e com hiperlink, mas com intencionalidade neste caminho, né? Não que você vai direcionar, não vai ser um único caminho, porque eu posso não escolher clicar, eu posso escolher não clicar, não ir para o site, mas existem essas possibilidades. Eu acho que pensar nisso, escolher também ter essas práticas em sala de aula e a gente conhecer algumas são importantes. Eu acho que seria muito legal você contar um pouco dessa ideação, né? Um pouco do livro, mais para a gente entender o que seria esse tipo de leitura, mas com intencionalidade de desenvolvimento do comportamento leitor. Na época que escrevemos o Canto das Musas, eu, Aline, Zélia, todas estávamos na sala de aula, estávamos na escola, tá? Na escola, vivíamos o ambiente escolar. E nós estávamos preocupadas com essa formação do leitor, considerando que que um bom leitor é aquele que faz uma leitura aprofundada. O que é isso? É aquele que sabe ler as diferentes camadas do texto, as ironias, o subtexto, enfim, que ele consegue ir da palavra para o discurso, tá? Então, pensávamos nisso. Tínhamos um planejamento de leitura de narrativas, né? Por meio da leitura compartilhada, e estávamos nisso. Mas algo que para mim era muito caro, para a Aline, para a Zélia, era a leitura de poesia. Porque se na narrativa a leitura é puladinha, na poesia, então, nos anos iniciais, os meninos, os estudantes leem parlendas, as crianças praticam, né, as práticas de linguagem, enfim, estão ali envolvidos com isso, né, os estudantes. Funde 2 vai se perdendo cada vez mais e a escola quase sempre, não sei se eu posso dizer quase sempre, a escola, às vezes, delega para o aluno essa leitura autônoma, né? Delega a leitura da poesia como se fosse uma leitura autônoma, sendo que é uma leitura que tem muitas camadas, a poesia, aí ele precisa de muito apoio. Aí ele passa a dizer que ele não gosta de poesia. Ele passa a dizer que, imagina, a poesia não é para mim. E se os clássicos, então, os cânones, nossa, isso não é para mim, imagina essa linguagem antiga, isso. E aí, Zélia com Péricles, eles tiveram a ideia de produzir um livro. Péricles musicou os poemas clássicos que nós escolhemos, e nós fizemos as leituras. Então, o livro traz as leituras dos poemas, as análises, e o CD, na época CD, agora as canções estão nas plataformas digitais, mas há essa inter-relação entre canção e poema. Poema musicado, a canção, e a materialidade do poema no livro. Inicialmente no livro físico, agora no e-book, né? Então, a nossa intenção era trabalhar as diferentes camadas, como alguém que pega pela mão mesmo de um leitor iniciante de poesia e vai dando um passo a passo, mas sempre mostrando que a gente estava mostrando uma chave de leitura, mas que a poesia oferece várias chaves. Depende, eu posso escolher por onde eu vou entrar na leitura. E foi uma experiência muito rica, porque a gente foi ressignificando um monte de teoria que a gente tinha lido, né? A respeito dos processos de leitura. Quando a gente se debruça no texto e vai lendo verso por palavra, verso por verso, o todo do poema, depois volto para uma palavra única, e vamos estabelecendo relações com o nosso repertório anterior. Isso me lembra um quadro no poema Ismália, por exemplo.
Isso colocamos no material do professor. Em Esmalha, a gente começou a lembrar de quadros do Dalí, né? Aquele surrealismo. Então, a leitura, ela passou a ser um processo de estabelecer relação entre informações que já estão no meu repertório. E é esse processo que a gente quis trabalhar no Canto das Musas. Então, quando a Camila fala nessa leitura plataformizada, adorei essa palavra, não tinha usado ainda, como fica concreto o processo da leitura do ponto de vista da ação do leitor. Eu tenho intenção, eu quero buscar, eu quero construir um sentido e eu vou agir para construir repertório. Então, eu vou buscar nas fontes que me são possíveis, seja uma fonte na biblioteca, no papel, no livro físico, seja numa plataforma virtual, eu vou buscar a informação que colabora para ampliar sentido do que eu estou lendo. Então, eu acho que a intenção do livro primeiro, a primeira é formar um leitor de poesia, né, especialmente poesia. Temos ali poemas clássicos, mostrar poemas canônicos, que muitos dos nossos alunos dizem, isso é difícil, não quero, isso a linguagem é velha, e trazer para atualizar isso, não como um poema datado, mas como um poema a ser lido na sua profundidade, porque fala de algo que é universal e que me toca. Acho que a proposta do livro está aí. E eu gosto muito da proposta do livro também, porque ele permite um trabalho com a cultura juvenil, né, e com os multiletramentos, e com esse conhecimento que os jovens têm de tecnologias, de referência deles. Por exemplo, a própria Esmalha, quando vocês trazem, eles podem trazer as referências deles, podem trazer o Emicida cantando, eles podem fazer essa relação, estabelecer, já ouvi esse nome em algum lugar. Então, isso é uma possibilidade de abertura. E aí tá, Adalberto, uma possibilidade de trabalho muito legal do repertório deles, desse lugar que não é o cânone, mas que se relaciona com o cânone, né, que a gente chama de fânone, né, trazer essa cultura de fãs deles para se relacionar com aquilo que eles estão vendo e estabelecer essas relações. Então, é uma abertura, é uma possibilidade, é um trabalho muito bem feito de e-book, que inclusive hoje em dia, né, não tem tanto mais investimento e deveria ter, inclusive, deveriam ser adotados e-books para esses trabalhos de educação digital, de leitura e de produção de textos que envolvam tecnologias digitais com intencionalidade pedagógica. Então, essa daí é uma das respostas lá daquela sua primeira pergunta. Né, esse tipo de adoção, ela é importante e interessante. Isso vai dar profundidade à leitora, e isso vai dar também uma relação, vai estabelecer relações com outras habilidades, seja de letramento digital, então eu vou ter que procurar em uma plataforma de áudio, áudios que tenham relação com este poema, ou músicas da nossa cultura e do nosso contexto que tem a ver com essa temática. Então, dá para fazer esse tipo de proposta, né, é muito desejável e os alunos gostam muito, e deixá-los eles terem esse protagonismo de eu conheço, eu tenho repertório, sabe, valorizar isso e conseguir ensinar para eles estes links, porque se a gente faz estes links entre essas produções, né, entre essas mídias e esses meios, eles vão entendendo que quando eles saem da escola, existe também links e meios, né, onde eles estão, nas tecnologias e nas redes, eles vão conseguindo entender essas conexões que podem ser feitas, porque não são conhecimentos intrínsecos, né? Maravilhoso. Eu queria... Adalberto, posso completar o que Camila falou? Sim. Quando nós elaboramos esse livro, para a gente foi um processo super interessante, porque num primeiro momento, né, a gente foi pensar no que eu leio, como eu leio e onde eu leio, né? Pensando na leitura como um processo relacional. E o Péricles, quando ele traz as canções, foi incrível, porque no trabalho de análise do livro, a gente concentrou as nuances de sentido dos versos, das palavras, do poema, das sílabas tônicas, por que uma sílaba tônica está aqui, como é que ela dá musicalidade para o poema.
enfim, a gente estava na materialidade do poema escrito e retomando o caráter oral da poesia, tá? Então, já tinha ali um mundo para ser lido, nuances muitas, né? A poesia oferece isso. Então, esse texto já era um exemplo, o próprio poema já era para a gente um exemplo, que afirma o teórico, né? Que todo texto é multimodal, né? Aqui já tinha um campo imenso para a gente estudar. Quando o Péricles, quando a gente passa a ouvir, porque aí nós fomos ouvir as canções do Péricles, né? Quando nós ouvimos qual é o ritmo, qual é a melodia, qual é o estilo musical que ele escolheu para uma certa canção, a gente vai, nossa, tem tudo a ver isso com um blues, com um samba, encaixava, né? O Péricles abriu outra chave para a gente. E aí, quando o poema musicado veio à tona, nós vimos a atualidade do texto, nós conseguimos perceber, e como isso dialoga com a cultura juvenil. Então, quando o estudante tem a oportunidade de ouvir a canção, ele começa a falar, nossa, isso é super atual, eu sinto isso. Para a gente, para mim, especialmente, o exemplo mais claro disso é o poema do Camões, que se você pegar a materialidade do texto, fizer a leitura do poema, né, sem uma leitura em voz alta, apenas ler o poema, se ficar só num campo da leitura, ele é rápido, ele é breve, ele tem união de palavras com apóstrofes que lembra um português antigo, o uso do português antigo, e aí o leitor pode dizer, isso aqui é coisa velha, isso aqui é... Mas quando ele vai lendo as outras possibilidades e se aprofundando em cada camada e observando como é que são feitas as relações, inclusive entre poema e letra de canção, como é que esse poema virou uma letra de canção e a relação que tem com a musicalidade, fica super atual, fica uma obra contemporânea ao leitor. Por isso que eu acho que um leitor daqui 10, 15, uma próxima geração, pode ler o poema dessa maneira, porque ele vai se atualizando na medida que ele estabeleceu uma relação com outros textos, de outras linguagens, que oferece outras camadas de leitura. Então, e o que me intriga é que quando a gente fala em multimodalidade, né, quando a gente fala isso, a gente sempre pensa, em geral, de texto com imagem, mas se fala pouco de texto com música, então, é preciso que a gente amplie o conceito de multimodalidade, né? As diferenças que tem de sentido dentro de um próprio texto, como é que essa diferença de sentido estabelece relação com textos de outras linguagens e o que cada um oferece e qual é a síntese que eu faço disso? Porque essa é a formação do leitor, quando ele consegue ler diferentes camadas e formar uma síntese. E diferentes linguagens, né, Cibele? Porque é uma questão de leitura também, de conhecimento de elementos dessas linguagens. Então, você pegou e trouxe muito bem a questão dos poemas e dessa multimodalidade que existe, né, na leitura de poemas e na poesia. Mas, por exemplo, nós temos o texto dramático, que quando ele é feito para ser ensinado. Então, quando tem uma linguagem teatral, mas também existem elementos gestuais, enfim, né, para uma leitura mais expressiva. Então, existem textos, gêneros, que eles pedem essa multimodalidade, essas linguagens, e a leitura e conhecimento disso intencional. Porque também é isso, né? Muitas vezes... existem muitas estereotipações, por exemplo, na linguagem corporal ou gestual, que são duas linguagens diferentes, mas que às vezes estão trabalhadas juntas, e os professores passam reto. Então, como que eu vou interpretar alguém triste? Sempre da mesma forma? Não, existem várias formas de se expressar tristeza, apenas com a face, né? Existe o letramento corporal, que como que eu vou ter uma prática de colocação do corpo, aí se junta com as linguagens artísticas, né? A teatral, o que tem por trás? Então, eu acho que essa questão da multimodalidade, que não só o livro traz, como é essencial para a formação de um leitor hoje, porque é isso, gente. Vamos ser sinceros, todos os dias a gente vai ver um vídeo ou a gente vai ler um texto,
né, com certeza a gente vai ser acessado por um vídeo. E isso é uma multimodalidade, né, até dentro de práticas multiletradas, que a gente não está preparado para entender todas as camadas. Então, se a gente consegue fazer isso num texto escrito que já tem essa multimodalidade e entendendo essas camadas, você vai conseguindo estabelecer relações com outros textos complexos e multimodais, e começando a identificar esses elementos, o que eles estão representando. Isso é muito também, agora vou trazer até outra questão, Adalberto, muito importante nos dias de hoje, porque a gente vai continuar, né, o celular não estará na sala de aula sem intencionalidade pedagógica, mas fora da escola, os alunos, por mais que redes sociais não sejam para menores, enfim, tanto crianças quanto adolescentes vão estar em acesso tanto a redes como a outros ambientes digitais. E nós estamos passando por um período de diminuição, de verificação de textos que são ou não confiáveis, né? Vou colocar assim. Então, é mais do que urgente esse trabalho de camadas, de compreensão textual, para que a gente consiga ensiná-los a ficarem atentos àquilo que chega a eles, que eles consigam estabelecer camadas em livros digitais, em livros impressos e nos textos plataformizados que são apresentados a eles como algo normal e que não foi construído, né, foi elaborado, mesmo cuidado, né, que as meninas tiveram, a Sibeli, a Zélia e a Aline tiveram, e o Péricles, na elaboração desse material, existem outros profissionais que também têm um cuidado com quais são as informações que estão passando, né, pelos textos dos meios digitais. Então, eu acho que é esse incentivo também que a gente tem que ir estabelecendo. E existem muitos professores também que têm boas práticas e cada vez mais tem que compartilhar, e o Companhia na Educação tem uma jornada de práticas, de apresentação de práticas, que é legal trazer para a gente trocar e conhecer essas práticas que trabalham com textos multimodais, que trabalham com tecnologias digitais, para ampliar esses nossos repertórios também. Camila, uma coisa importante que eu acho que você disse, né? Lá no começo eu vou retomar algo que você disse no início, sobre os estudantes agora usando o TikTok como fonte de pesquisa. Mas eu me questiono se eles são ensinados a fazer novas buscas em outros lugares, né? Algo que você já tinha dito antes. E fico pensando nesse universo do audiobook, do papel, do livro em papel, do e-book, assim, se eles sabem encontrar isso, né? E, para além disso, se o professor sabe achar isso. Às vezes o professor não sabe também. Tem um repertório de fontes muito restrito. Então, é preciso, né? A companhia fez um passo a passo sobre como chegar no audiobook. Acho que valia a pena a gente resgatar isso agora, mesmo para pensar, ampliar um pouco o universo de repertório, aumentar o repertório mesmo, para a gente pensar nessas várias possibilidades. Legal. Eu gostaria de fazer antes de ir para materialidade, né? A gente falar dessas diferentes materialidades, eu gostaria de fazer um gancho que eu estava ouvindo vocês, né? E estava pensando assim, a gente vê uma questão muito de método e curadoria, né? Quando a gente pensa no papel da escola em relação à leitura, quando a Cibele fala do livro O Canto das Musas, ela está trazendo para a gente que houve ali um método, né, uma intencionalidade, como a Camila falou, e uma curadoria, né, para dar essa linearidade a algo que é fragmentado, mas que tem uma intenção, um sentido, que, por outro lado, é algo que nas redes está lá solto, enfim, e o aluno está por si só, porque ele é nativo, então ele sabe, e não é o fato, né? Não é o caso, aliás. Acho que quando a gente pensa sobre a materialidade, sobre a importância de que a leitura, o ensino, toque naquilo que a Camila falou, né? Na afetividade, enfim, que, como a Cibele falou também, que o aluno seja capaz de fazer relações com aquilo que ele conhece, com aquilo que ele vive, enfim, a gente está falando sobre
competir com tudo isso e como fazer tudo isso se tornar significativo, não só para responder pergunta. Então, indo nesse caminho, aí eu quero agora puxar esse assunto da materialidade, né? Adalberto, posso interromper você um minuto? Você tocou em algo que eu tenho pensado muito, sabe? Eu tenho pensado muito sobre isso. Como que o algoritmo, mas esse é outro papo para outra conversa, como é que o algoritmo está... A gente vive uma nova colonização, né? Como a gente está sendo colonizado nos afetos, como a nossa afetividade está sendo dirigida para um único jeito de sentir, um único jeito de olhar, um único conteúdo para consumir, para sentir tal coisa. Então, isso me assusta muito. Por isso que eu acho que essa questão da materialidade dos objetos de leitura, né? E como é que eu faço relação entre eles, para mim isso me toca muito, porque a gente precisa encontrar uma brecha e encontrar novas maneiras de sentir, ou descobrir outras maneiras de sentir, que não sejam aquelas direcionadas, né, fruto desse direcionamento. Acho isso, e é uma obrigação da escola, eu acho. A gente tem esse papel. Porque sozinho, o leitor em formação, ele vai cair na dica, ele vai cair na orientação de um influencer que, às vezes, faz um ótimo trabalho, mas, às vezes, a gente sabe que tem de tudo no mundo, né? Mas ele precisa ter essa autonomia da escolha, né? Enfim, eu também gostei desse, Sibeli. Eu acho que eu queria até continuar o que você está trazendo para o Adalberto, a partir da fala dele própria, porque hoje o que tem, né, as grandes corporações digitais, elas têm foco, elas querem prender a sua atenção. Lógico que pelo afeto, né, e pelas afetividades que ela mesma proporciona e cria, né, a gente já falou muito de bolhas, acho que não precisa vir ao caso, mas essa questão, a gente saber que a competição é pela atenção, né, então a atenção deles o tempo todo, esse tempo que a Sibeli falou, e quando a gente traz propostas para uma materialidade que é coletiva, né, o futuro é coletivo, quando a gente traz para esse coletivo, quando a gente traz para uma questão de concretude e algo que é muito ilusório nas tecnologias digitais, mas não é né, aqui na realidade escolar, dentro ou fora do digital, é a questão da criação. Porque nas redes sociais, nas tecnologias sociais, nos meios, cria-se para algo, né? Hoje a gente tem profissões, e as crianças estão loucas por essas profissões porque são muito novas e têm ganhos fáceis, enfim, é outra discussão também. Mas não tem uma questão de produção genuína, que até teve uma época, né, participativa, coletiva, de inteligência coletiva, de participação inclusiva, que essa materialidade, por exemplo, com esse trabalho que você proporcionou para os seus alunos, deu. Eles construíram aquilo, não importa se estava boa ou não a maquete, mas eles transformaram aquilo em alguma coisa, eles se sentiram parte daquilo. E isso, essa atenção e essa afetividade, essa coletividade, ela não é forjada que nem é, né, nas redes sociais. Antigamente, há muito tempo atrás, eu sou uma shift, né, do analógico para o digital, realmente foi toda a minha geração. A gente tinha uma época que nós produzíamos por produzir, pelo simples prazer de produzir e de estar nesse coletivo e de criar. Ainda existem algumas resistências, aplicativos e iniciativas, inclusive de inteligência artificial, que são de domínio aberto para, né, promover isso nas redes digitais, dentro do ciberespaço, mas isso é intrínseco daquela escola. Era o que a escola devia estar fazendo desde o começo, trazendo essa concretude. Quando a gente fala, protagonismo, gente, o protagonismo nada mais é do que eles serem produtores. E, para eles serem produtores, eles têm que ser leitores. E quando a gente fala leitores, a gente não está falando simplesmente, né, que não é simples, desculpa, vou até mudar, não estamos falando apenas de leitores literários, né, a gente está falando de leitores na transversal. Então, a gente está falando de uma materialidade que vem de ciências humanas, de ciência da natureza, né, das exatas. Então, tem muita questão de criatividade, de abertura e dessa materialidade que ela é necessária. Nós, né, que trabalhamos com leitura, sempre levantamos essa bandeira e estamos toda vez trazendo essas questões, essas camadas que elas são complexas, mas que elas são
para a vida inteira. É realmente uma formação que não é só de competências leitoras, mas de capacidades de saberes e de competências humanas, desse coletivo, desse indivíduo, né? E eu acho que é muito nesse caminho que a gente tem que pensar essas diferentes materialidades das propostas que nós estamos trazendo pedagógicas, né? Com tecnologia. Eu vou ter que falar uma coisa, desculpa, antes da gente ir para a materialidade. Quando nós fizemos o livro, né, nós fizemos as nossas leituras, a gente estudou, propusemos a leitura detalhada, às vezes do sentido de uma palavra, às vezes sugerimos a expansão dos poemas, e no material do professor, fizemos um material do professor ampliando as propostas e sugerindo fazer ainda em relação de leituras de uma obra de arte plástica com o poema, enfim. Mas o que mais nos toca, a mim, o que toca, quando eu ouço as canções, eu vejo que o Péricles, ele atualiza por meio das escolhas dos ritmos e dos estilos musicais. Aí eu penso, o professor precisa deixar de lado os seus preconceitos, porque o aluno, ele vai fazer um rap, ele vai fazer um funk, ele vai fazer o que está no universo do TikTok que ele recebe. Então, a gente precisa abrir a cabeça, porque se a gente já entrar de sola, mas isso não é cultura, isso não é... isso não... Então, a gente mata o trabalho. Então, esse produtor, ele tem um repertório, seja de que idade for, e ele precisa ser respeitado para a gente avançar, né? A tal da zona proximal. Eu parto do repertório que ele tem, e aí eu vou trabalhando criativamente, ou eu vou dando espaço para que esse produtor, criativamente, parta do seu repertório para criar outras coisas. E aí a poesia se presta muito a isso, eu acho, né? Para trabalhar a relação dos afetos que estão ali, né? O que atravessa, mas o que eu produzo com isso? Não só do ponto de vista dos afetos, mas do ponto de vista da materialidade do que eu estou produzindo. O que eu quero produzir? E eu ouso falar, Cibele, que essa produção, na verdade, essa é a produção mais genuína. Por mais que seja veiculada, divulgada numa rede social X ou Y, numa plataforma de vídeo, não importa, até ao contrário, para mim seria, né, Adalberto, acho que é um elogio quando eles falam assim, vou colocar essa produção que a gente fez nessa rede social ou naquela rede social, porque é onde eles se comunicam, eles entendem essas culturas, por isso que a gente está falando plural, né, culturas juvenis, porque são mais de uma, né, e são plataformas e aplicativos diferentes, mas é uma representação. Então, você muda a mentalidade, a gente também tem que mudar um pouco a mentalidade, né? O que as tecnologias digitais trazem e os gêneros digitais, o multiletramento traz também nesse meio da tecnologia digital, que é a mudança da mentalidade. Ela é participativa, ela não é linear, ela é difusa, ela é complexa, ela é em rede, que na verdade é o que acontece na nossa cabeça, né? A escola que tende a deixar essa linearidade toda para acontecer. Então, quando eles conseguem produzir, realmente o impacto corporativo não é isso que eles estão buscando. Eles não estão buscando ser um influenciador digital nesse momento, eles estão buscando, olha, eu fiz isso, eu quero compartilhar isso. Então, essa divulgação desse trabalho, dessa produção, ela é a mais genuína. E aí até resgata o que a gente gostaria que a internet fosse, que é esse compartilhamento de coisas que a gente faz no coletivo, no indivíduo, que a gente tem orgulho daquilo. Então, eu acho que aquilo que você falou, Cibele, faz toda a diferença para multiletramentos, né? É trazer essas culturas, é aceitar, inclusive, incentivar você estabelecer uma relação entre o funk e o Camões, né? Entre o rap e o Ricardo Reis, entendeu? Então a gente tem que... Como que isso faz sentido para você, né? Que nem o Adalberto falou, qual que é o sentido que isso vai ter? Tem aquela brincadeira que eu te perguntei, mas para que serve isso? Né? Então, quando você vai... Não uma serventia utilitarista, porque a gente está falando de literatura, né? Mas assim, para quê? Então é para isso, olha só, eu consigo ser esse produtor. Da mesma forma que o Péricles, lógico, né, dadas as devidas proporções de um adolescente e o Péricles, mas olha, o Péricles fez isso, será que se eu jogar nesse remix, talvez vai também funcionar? Então, eu acho que essa é a proposta. Né? Isso que quando a gente fala lá na lei, né, na proibição, e só para fins pedagógicos, esse é o fim pedagógico. Né? Então, eu acho que é muito mais interessante.
Legal. Quando ouvindo vocês, assim, fui pensando na minha trajetória enquanto professor, né? O quanto eu fui caminhando de um professor da fala para um professor da escuta, né? Quanto fui caminhando, justamente assim, entendendo que quando você ouve as relações que o aluno faz e, e quanto mais você dá a eles a oportunidade de te dizerem, te mostrarem, enfim, evidenciarem como eles estão pensando, o que eles estão fazendo, quantas habilidades se tornam ali, né? Efetivadas de fato, né? E quanto até mesmo eu, enquanto professor, aprendo e, enfim, evoluo junto com os alunos e a gente segue lendo o mundo, né? Eu queria destacar lá no livro, né, no Canto das Musas, tem uma citação do Wolfgang Iser, logo no comecinho, que fala assim: ali, pois, onde o texto e o leitor convergem, esse é o lugar da obra literária. Então, eu queria pegar essa ideia e, e propor aí que a gente continue falando sobre isso, né? Ali, pois, onde o texto e o leitor convergem, esse é o lugar da obra literária. E pensando, né? Pensando nas materialidades, nas multimodalidades, como, né? Como a gente pode ajudar a construir essa convergência. Eu penso que o professor, ele é a escada para que isso aconteça, né? Ele é aquele que no jogo passa a bola, é aquele que no teatro dá a deixa, né? O professor é esse que apoia o aluno num processo de leitura, porque o texto literário em si, ele não se realiza se não tiver uma leitura, né? A leitura, a produção de sentido do texto, o leitor é que faz essa produção de sentido. E por que um texto ele se torna o chamado cânone? Por que ele fica para sempre? Porque ele tem uma dimensão de sentido tão ampla que se o leitor não entrar nas brechas desse texto poético, essa narrativa cheia de nuances de sentido, se o leitor não realiza, o texto morre, né? O texto só se dá na leitura. O professor, a escola, tem a função de reconhecer as palavras, reconhecer o contexto de produção, reconhecer o contexto de recepção dessa obra, da onde veio esse autor. Ele precisa criar um repertório, a escola, o professor e a professora, eles precisam criar um repertório para o estudante entender aquilo e se aprofundando, né? Por que essa palavra está aqui, não outra palavra? Por que é que existem essas inversões no poema do Bilac, por exemplo? O Bilac, que é um autor tão, no meio acadêmico hoje, né, tão, às vezes criticado, né, o Bilac no Hermès del Camin, tem um monte de inversão nos versos, mas as inversões são intencionais, não é só para tornar aquilo difícil. O poema fala de um encontro amoroso e depois da separação do casal. Então, os versos, eles vão se espelhando no encontro e no desencontro. Então, ajudar o aluno, ajudar o leitor, o estudante, a entender por que é que aquele poema foi construído daquele jeito, é um trabalho maravilhoso, porque quando o leitor entende que aquilo não é só porque é uma linguagem rebuscada, é porque aquilo produz um sentido que tem a ver com o assunto do poema. Eu acho uma mágica, eu acho colaborar para que esses insights aconteçam, eu acho maravilhoso. E para mim, né? Agora eu vou falar de mim. Quando eu estou lendo um poema, todo embaralhado, todo cheio de nuances de sentido, quando eu descubro algo que para mim faz sentido, esse é o prazer do texto. O prazer do texto não é o fácil, é o difícil. É quando você supera uma dificuldade de leitura e entende o sentido e fala, nossa, olha o que ele fez aqui, olha o que ele... É muito legal. E a gente só pode falar em prazer da leitura pelo viés do trabalho que o texto dá para ler, sabe?
E se a gente fica numa leitura rasa, tudo é fácil, aí eu vou pulando, porque eu não preciso estabelecer relações. Porque eu só ali na camada superficial, eu pulo. Mas quando eu me deparo com um texto que exige mais de mim, e eu preciso me debruçar, e eu entendo, e eu não sei se é aquilo que o autor quis dizer, porque essa palavra não faz o menor, essa pergunta não faz o menor sentido, mas quando aquilo faz sentido para mim, dentro da dificuldade que eu enfrentei, esse é o prazer da leitura. Eu queria complementar um pouco com o negócio da convergência, porque daí volta no digital, né? Porque, tudo bem, o que a Sibeli está trazendo também acontece em leituras digitais e em outras materialidades de livros. Mas as tecnologias digitais, elas são pautadas pela cultura da convergência, e da convergência, inclusive, de mídias, de linguagens e de mídias. Então, o papel desse professor, né, desse educador, neste meio digital, ele funciona, sim, como um curador. Essas relações que vão ser estabelecidas, essas mídias que se convergem, ele deixa de ser um direcionador, um aparador de veredas ou um mediador, ele passa realmente a ser um curador, porque como as mídias todas convergem, se não se traça caminhos possíveis para se navegar nelas, você acaba se enrolando lá dentro, que nem a gente já falou. Né? Então, é muito importante também ampliar esse conhecimento dessa materialidade. Né? Que nem a Sibeli falou, aqui na companhia a gente tem um vídeo. Aqui, vamos ensinar a opção de compra através da Google Play Store, mas existem outras opções como Outbooks e Kobo. Para essas plataformas, você pode aprender através do guia disponível em nosso site. Para começar, acesse o site play.google.com. Entre com o seu login e senha. Caso ainda não tenha, você poderá criar uma nova conta. No menu lateral à esquerda, selecione a opção Livros. Em seguida, pesquise pelo título ou o autor desejado. Certifique-se de que selecionou o formato audiolivro. Clique em Comprar e pronto! Pelo seu celular ou tablet, baixe o aplicativo Play Livros, disponível para iOS e Android. Através do app, você terá o acesso completo aos seus audiobooks. Escravidão e racismo. No Brasil, o sistema escravocrata transformou-se num modelo tão enraizado que acabou se convertendo numa linguagem, com graves consequências. Lembrando que para o sistema operacional Android, você tem a facilidade de comprar direto pelo app Play Livros. A Companhia das Letras agradece e espera que você aproveite o seu audiobook. Então, você ampliar um pouco esse conhecimento, esse seu repertório, não só o repertório de textos, que é muito importante, e de relações que esses textos podem ter com as artes, com artes visuais, com artes cênicas, com dança, com música, mas com artes integrativas, mas assim, também dessa materialidade do livro, do texto escrito e como que ele aparece, como que ele está se dando em diferentes formas e materialidades. Né? Então, acho que é muito importante para uma leitura digital de convergência de mídias, a gente se antecipar não apenas a textos, mas também a materialidades, a mídias, a dispositivos, né? Não ficar apenas naquilo que ou é o impresso ou é o digital. Não, né? Ampliar mesmo este repertório, porque tecnologia digital tem a ver com convergência de mídia, e aí essa leitura ela é um pouco mais difusa, né? Muito líquida, muito fluida, caso você não faça esse direcionamento prévio, né? Traga essas referências também já para mostrar e modelar um pouco quais são as referências possíveis, quais são essas convergências de mídia que essa experiência possa ter. A Camila traz para a gente, né, dentro dessa ideia da convergência, a materialidade dos audiobooks, dos e-books, né, que aparece, inclusive, lá na pesquisa sobre a leitura em aumento, né, e então, evidentemente, está no bojo das discussões que a escola precisa ter, e, assim, eu tenho uma sensação, aí queria ouvir de vocês, de que esse tipo de mídia, de certa forma, colabora muito na democratização do acesso
a leitura, embora a gente ainda tenha a gente ainda tenha dificuldades de acesso à internet, enfim, a dispositivos, mas implica num custo de produção e distribuição muito mais rápido e prático. Então, talvez com um investimento adequado a gente consiga utilizá-las para uma democratização, né, para acessos mais amplos às leituras. Então, pensando sobre isso, o que vocês diriam sobre esse tipo de livro, no que diz respeito às dificuldades que a gente vê muitas vezes para encontrá-los ou para trabalhá-los, e também nas facilidades que eles trazem, pensando na sala de aula? Ô, Sibeli, eu vou falar de encontrar e você pode falar de uso, tá? Porque eu já fui editora de materiais digitais e conteúdos digitais, e já foi, né, isso que o Adalberto traz, já foi, assim, um grande desejo, né, dessa diminuição das desigualdades de acesso, embora nós saibamos que, né, embora existam muitas questões técnicas mesmo, funcionais, que tanto de internet quanto de acesso a dispositivos, o celular é um dispositivo muito mais popular por conta dessa questão do acesso, não só para o indivíduo, mas para o coletivo, para a própria escola. Você comprar um celular que vai ser institucional tem um custo muito mais barato do que um tablet ou mesmo um notebook, né? E até hoje em dia a gente pode se questionar um pouco, porque um notebook é da gente que vem do desktop, que tem necessidade de notebook, enfim, tem outras questões, né, relacionadas à parte técnica. Mas existe também uma dificuldade, Adalberto, por exemplo, de distribuição, não tanto de produção, né? O e-book do Canto foi feito numa época em que teve um boom de e-books e a gente tinha muito mais e-books circulando, mas é isso, acho que não é só a questão da produção. Tem uma questão de divulgação, de acessibilidade, de cultura de acesso a essas materialidades, tá? Eu acho que está aumentando, e o Retratos também traz esse aumento dos audiobooks, porque você está andando, né? Uma coisa meio mobile, você está andando, você está ouvindo o livro, então tem esse aumento, mas o e-book, que ele é mais difícil de produzir, porque tem produções lá dentro, não é só o livro, né? Não é o livro escrito digitalizado. Cada conteúdo que você vai hiperlinkando também foi produzido, ou foi trabalhado, ou foi comprado, então ele tem uma complexidade nessa elaboração. E aí, a questão de segurança desse material, do compartilhamento, do direito autoral, ele é diferente no digital. Isso é um ponto editorial. Agora, do ponto de vista educacional, é difícil de acesso, é mais difícil de acesso. É muito mais difícil de se pensar, vamos adotar, porque cada um vai ter que ter o seu, então você vai ter que ter um dispositivo para acessar esse e-book. Ah, não, só a professora vai ter o e-book, então como que ela vai compartilhar, ela vai projetar, não vai projetar? Então, existe uma dificuldade de pensar estratégias para esse compartilhamento dessa materialidade, mas ela é essencial de ser pensada, ela é essencial de ser considerada. Né? Nós podíamos ter, durante uma década, incentivado muito o uso de e-books, e nós não fizemos isso. Ficamos naquela briga de, quem vai ganhar, o impresso ou o digital? Não, gente, a gente ia ganhar se todo mundo ganhasse, entendeu? Se todo mundo acessasse tudo, se todo mundo aprendesse a acessar e a ter este hábito de comprar e-books e continuar comprando livros impressos, de relacioná-los, de saber o que cada materialidade traz. Porque eu tenho os dois cantos, né? Eu tenho o impresso e tenho o digital. E os dois servem para duas propostas totalmente diferentes e se combinam. Então, é uma questão de integração. Até brinquei com a Sibeli uma vez, que eu trabalho com transmídia, tem a ver com essa questão de passar de uma mídia para outra e elas irem se complementando, elas irem se integrando e você tendo conhecimentos e habilidades, né, expandidos, quando você faz essas relações também de materialidades, não só de textos. Então, eu acho que faltou um pouco isso, sabe? E por isso que eu gosto muito dessa proposta. A gente trouxe esse livro para discussão, porque ele representa algo que está na resistência. Até na resistência dessa onda digital, acabou, já ninguém mais... Não, gente, vamos resgatar o e-book com conteúdos, com hiperlinks, porque é isso que precisa ensinar.
né, do ponto de vista da educação digital. Então, aí a Cibele pode falar mais ainda do uso pedagógico dessa materialidade. Camila, você me faz pensar, né, me lembrar, na verdade, que encontrar o e-book na plataforma da editora, tudo isso é conteúdo também. Não é o livro. Saber caminhar pelo universo digital é conteúdo. E não é conteúdo só de professor de língua portuguesa. Essas camadas de leitura, isso é importante destacar, não é só competência do professor da nossa área de linguagens. Saber pesquisar, abrir, olha, linka aqui, clica aqui, vai aqui, olha, aqui tem uma indicação, porque isso faz parte do letramento informacional, né, Cibele? Isso daí é letramento digital, letramento informacional. Eu acho que é muito importante isso que você está trazendo, que ele é transversal. Mas também, quando é transversal, não fica na mão de ninguém. Então, eu acho que tem que ser algo que nem o tempo pedagógico tem que ser colocado em currículo também. Exatamente. Né? Exatamente. Desculpa, pode continuar, Cibele. Eu acho que basicamente, eu acho que existe a materialidade do texto, seja em que mídia for, né? Que precisa saber manipular aquilo. Não sei se manipular é a palavra mais adequada, mas ele precisa saber explorar os recursos físicos para chegar no texto, né? Acho que essa é a chave. E aí, depois, são muitas camadas, né, que a escola precisa trabalhar. E ela não pode pressupor que tudo é sabido. Ele já está com o celular, ele sabe. Não sabe. Ele só sabe chegar onde o mercado leva, né? Então, essa é a questão. A gente precisa enfrentar esse desafio, pegar para si, a escola precisa pegar para si essa tarefa. De ensinar a chegar lá. Eu não sei se dá para mostrar, né? Mas tem um mapa da pedagogia dos multiletramentos que eu acho muito legal de colocar, tá no slide que eu fiz. E ele é um mapa de 4 eixos, né? Ele vem do grupo de Nova Londres, que vai pensar os multiletramentos, que a Roxane Rojo traz. E antigamente a gente achava que era algo linear, viu, Cibele? Porque tem lá o usuário funcional, que é esse usuário mais técnico, obrigada. O usuário funcional, a gente achava que primeiro você vai entender como funciona a parte técnica, e depois você vai criar sentidos, depois você vai ser crítico, e depois você transforma, né? Transforma os modos e os meios, enfim. E aí, no digital, a gente entende que não, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, isso que você está falando, Cibele, eu tenho que saber como acessar uma loja que vai baixar o e-book, como eu navego nesse e-book, eu vou e volto, quais setas eu uso. Sim, mas ao mesmo tempo, eu já estou lendo, já estou sendo crítica. Poxa, eu tenho um caminho mais fácil, não tem um botão tão assim, tão assado. Então, você já vai começando a desenvolver outras compreensões. E dentro dessas lógicas, né, tem a própria criação de sentido que você está lendo, né? A gente entende leitura, e principalmente leitura literária nesse sentido de eu estou lendo, também estou criando sentido em relação a essas camadas de leitura, ou mesmo como essa tecnologia ou essas materialidades estão operando, né? Como que tá indo para frente, aqui podia ter um áudio sobre não sei o quê. Então você também está começando a fazer. E aí, quando você tem algo aberto, um livro mais, né, lógico que na editora tem uma questão de segurança, de informação, tudo, mas quando você tem um conteúdo mais aberto, você, inclusive, pode transformar esse conteúdo. Então, é isso que nós queremos quando a gente fala, né, de uma pedagogia dos multiletramentos, que tem a ver com a questão da multimodalidade e das materialidades, da convergência de mídia e desse papel do educador. A gente não pode esperar, como educador, que eles vão passar por conhecimentos lineares. É tudo ao mesmo tempo. A gente tem que estar preparado, porque a gente também está passando por isso. E entender que a gente faz parte junto com eles. A nossa diferença é que nós temos habilidades já adquiridas que nós temos que desenvolver neles. Eu sempre falo isso. Eu gosto muito dos alunos que me ensinam questões funcionais, porque eu sei que eu vou ensinar questões críticas, eu vou ensinar questões de criação de sentido. Eles também me ensinam muito sobre criação de sentidos, de textos, de como as tecnologias operam, né? Mas a gente tem esse papel de se posicionar para além daquilo, né? Ampliar essa zona
proximal e ir em direção a outras criações de sentidos e para uma transformação. O transformador é o mais difícil, né? Que é quando a gente cria novos meios, mas é essa a intenção. Então, eu acho que fico feliz de ter mostrado o mapa, né? Porque faz sentido essa questão da gente perder essa linearidade e entender essa questão mais complexa de rede, e que tem a ver com a materialidade, com as mídias, com as linguagens e com as propostas pedagógicas, inclusive, principalmente na educação digital. Pode tirar o mapa. Obrigada. Camila, Cibele, a gente está chegando no final. Eu gostaria de pegar as duas falas que eu ouvi de vocês agora no finalzinho, né? A Camila fala que a gente tem que se posicionar, a Cibele fala que a gente precisa pegar para si, né? Acho que isso remete a gente a pensar no papel da escola, né? No âmbito de escola, também como protagonista de um projeto educacional, né, baseado em ações, em compartilhamento de práticas, de conhecimento, de vivência, de evidências, né, para que a escola seja também, né, assuma esse papel de protagonista num projeto de educação, né, e não só tenha que lidar com decisões, enfim, né, não técnicas, outras vezes mais técnicas, mas acho que assumir para si esse papel dentro dentro do letramento, da alfabetização digital, midiática. Enfim, quero agradecê-las, foi sensacional, fico com gosto de quero mais, com certeza, de que precisamos aprofundar, e deixo esse finalzinho para que vocês façam a última fala de vocês e a gente se despede do público. Como formadora de professor, eu sempre ouço que a gente tem que fazer propostas para os alunos serem protagonistas. Só que tem essa questão do protagonismo da escola e do próprio professor. Então, eu acho que nessa questão da educação digital, nós também estamos sendo educados digitalmente. Nós temos que nos educar digitalmente, né? Então, é que nem a gente fala muito, né? Cibele já deve ter falado muitas vezes isso. O que você está lendo? Você está falando para o seu aluno ler mais? Você está falando para o seu filho ler livros? Você está lendo o quê? Como eles te veem com livros, né? A gente tem um aluno aqui que ele me chama de a mulher dos livros desde que ele é pequeno, porque eu vivo para cima e para baixo com o livro, e eu amo o universo digital, né? Que é outra relação que a gente tem aqui. Então, eu acho que é esse chamamento. É para uma educação digital nossa também, porque nós caímos também em muitas armadilhas que as grandes corporações estão fazendo, e nós não paramos e pensamos muitas vezes que somos um coletivo. Eu não preciso ter iniciativas sozinhas de como eu vou dar conta da educação digital de todas as crianças. Não, gente, todos os meus alunos. Não, eu estou num coletivo de professores, estou numa escola, vamos levar isso, né, de um ponto de vista institucional, com mais, né, tempo e espaço para discutir o que nós vamos fazer, né? No Siddhartha nós já tivemos um web currículo e hoje a gente tem que revisitá-lo. Ele está desatualiza muito rápido, mas isso não vai impedir a gente de pensar como que vamos promover uma educação digital. E ela não é apenas interna, ela é escola-família, é escola-sociedade, né? Os alunos, assim, são os que vão ser mais privilegiados, porque tem que ter esse entorno, né? A instituição, ela é inteira, né? Ela é interna, ela é externa, ela é essa comunitária. Então, essas diretrizes, não só a proibição, vai ter ou não celular, pode levar ou não, vai usar ou não, não é só uma discussão de regras, é uma discussão do que a gente quer para essa sociedade, o que a gente quer para essas crianças e para esses jovens, que tipo de vida, que tipo de saúde, que tipo de produção, de criação, de relações que nós queremos. Então, eu acho que é isso que você está falando. A educação digital faz parte de uma educação maior que tem que ser discutida, e aí, no desdobramento para práticas de sala de aula, tem que decorrer dessa compreensão institucional também, né, de educação digital como necessária, né, não como excludente, não como proibitiva. Ela é necessária, ela é urgente, na verdade, agora, ainda mais agora ela é urgente,
né, para que esses jovens e essas crianças não sejam levados nessa liquidez das tecnologias digitais, mas que elas estejam sempre atentas e participativas. E elas que realmente promovam uma inteligência coletiva, não desistir do que o Pierre Levy falava lá na década de 90, não desistir da inteligência coletiva, que pode, deve ter, e que existe no analógico e no digital, não existe só no digital, né? Ele aproxima a gente também no analógico. Então, eu acho que eu paro por aí, apesar de ter sido saudosista na minha fala final, não imaginava que eu seria tão saudosista. Mas muito obrigada pelo convite, Cibele, companhia, Adalberto pela mediação, e deixo agora a fala para a Cibele. Bem, a nossa conversa, eu acho que ela foi muito rica, e ela só confirma a minha convicção relacionada ao nosso papel, como educador, como produtor de conteúdos, como escritor, eu me comprometo, quando eu ouço, né, tudo isso, todo esse assunto que nós conversamos aqui, confirma a minha convicção de que nós temos uma função social muito importante, que é colaborar para que essas leituras do mundo, conforme já dizia o nosso grande autor, né, para que essa leitura se efetive, que a gente consiga ler o mundo e estabelecer relações. Né? E para mim, me toca muito a leitura de poesia, eu sou uma leitora de poesia, eu gosto muito de poesia, e acho que é uma maneira da gente resistir ao fim, sabe? Enquanto estivermos sentindo, enquanto estivermos lendo, enquanto a gente tiver a capacidade de lembrar de coisas bonitas, de coisas que nos atravessaram, sabe? Enquanto a gente for capaz de se emocionar e de lembrar de coisas, e de estabelecer relações, a gente está criando um mundo. E não é um mundo que é só para o caos, é um mundo que é para o encontro, para a troca de afeto, para a troca de emoção. Então, e acho que a escola ainda é o lugar da comunidade, a escola ainda é o lugar do encontro, a escola é o lugar da fala e o lugar da escuta, para retomar a experiência do Adalberto. Então, e eu acredito, tenho orgulho do Canto das Musas, convido todo mundo para ler, porque acho que é uma porta de entrada para essa experiência da leitura. E obrigada pelo convite, obrigada pela mediação, pela presença da Camila, do Adalberto, muito obrigada.